Maria Barbella, filha de camponeses italianos de Ferrandina, nascida em 24 de outubro de 1868, uma mulher que, aos 25 anos, carregava um peso que hoje parece pequeno, mas naquela época era quase insuportável. Estar solteira. Sim, meus caros. 25. Hoje é a idade de viajar, errar, experimentar. Mas no fim do século XIX, uma italiana solteira aos 25 já era chamada de encalhada, a beata, a que ficaria para a titia. Havia até um ditado cruel: ficou para vestir santo. E Maria sentia esse rótulo na pele. Em 1892, sua família deixou a Itália, fugindo da pobreza, e desembarcou em Nova York. Foram morar em Little Italy, a colônia abarrotada de imigrantes na Mulberry Street. Lá, Maria arrumou trabalho como costureira, longas horas, dedos sangrando de tanto furar com a agulha, coluna torta em máquinas pesadas. Além da exaustão, havia outro fantasma: a epilepsia. Para os médicos, uma doença misteriosa. Para os vizinhos, quase uma maldição. No entanto, o que mais pesava sobre Maria não eram os desmaios ocasionais. Era a cobrança silenciosa de todos. E o marido, Maria? Cadê? Casamento não era apenas romance. Era status, segurança, sobrevivência. Uma mulher solteira virava peso morto para a família. E Maria, já considerada velha demais, via sua honra escorrer pelos dedos a cada ano. Foi nesse cenário que surgiu Domenico Cataldo. Cataldo era italiano também, mas de outro tipo. Trabalhava como engraxate em um ponto movimentado, na Canal com Lafayette, mas falava como se fosse dono de fortuna. Exibia cifras como troféus. Dizia ter $923 guardados no banco, uma pequena fortuna para imigrantes. Maria, tímida e sem muitas opções, passou a ouvir suas palavras como quem agarra uma boia em alto mar. Ele falava de casamento, passeava com ela após o trabalho, insinuava um futuro. Para uma jovem que só precisava de uma promessa para resgatar sua honra, isso soava como salvação. Seus pais, Filomena e Domenico Barbella, eram rígidos. Não gostavam da aproximação, desconfiavam do sujeito, especialmente porque ele evitava conhecer a família formalmente. Mas diante da palavra casamento, até a rigidez perdia força. Maria acreditou, não por paixão avassaladora, mas porque ele representava futuro, saída, respeito. Mas Cataldo não passava de um aproveitador. Sumia por semanas, reaparecia com novas promessas, avançava fisicamente sem consentimento. Maria chegou a contar aos pais, que proibiram o namoro até que ele assumisse compromisso. Meses depois, ele voltou. Desta vez, prometendo se casar. E foi aí que a armadilha se fechou. Na noite de 28 de março de 1895, em um bar da Christie Street, Cataldo ofereceu a Maria uma bebida. Ela aceitou. Logo depois, tontura. Escuridão. Quando abriu os olhos, estava em uma cama. Ao lado dele. Não havia mais dúvida. Sua virgindade tinha sido tomada contra sua vontade. Naquele tempo, isso era sentença social. Ou o homem casava, ou a mulher estava arruinada. Maria implorou, chorou, suplicou que ele a legitimasse. Cataldo respondeu com promessas vagas, depois com frieza, até que revelou, sem rodeios: nunca vou me casar com você. Para uma jovem de 26 anos, já considerada encalhada, aquilo era mais que rejeição. Era morte social. No dia 20 de abril de 1895, Maria e sua mãe, Filomena, decidiram confrontá-lo. Foram ao Mancuso's Saloon, onde Cataldo bebia. Filomena exigiu que ele cumprisse a palavra. Você desonrou minha filha. Agora case-se com ela. Cataldo riu. Disse que só aceitaria casar se a família pagasse $200, uma soma absurda para imigrantes pobres. Filomena saiu indignada, mas Maria ficou e fez uma última pergunta. Você vai se casar comigo? A resposta dele caiu como faca. Só um porco casaria com você.
Essa frase foi o estopim. Maria carregava na manga um pequeno rasor, uma navalha de costureira, comum entre mulheres da época para a defesa. E num gesto rápido, cortou a garganta de Domênico. Ele ainda tentou correr para a rua. Tropeçou, cambaleou diante de todos e caiu no chão, sangue escorrendo. Em minutos, estava morto. Maria voltou para casa atônita, e assim começava a verdadeira tormenta da vida de Maria Barbela. A vergonha da solteirona transformada em manchete criminal, a imigrante pobre virando exemplo público. Na manhã seguinte ao crime, Little Italy parecia viver um espetáculo macabro. Os jornais já estampavam em letras garrafais: "Italiana mata amante em plena luz do dia". A comunidade inteira comentava. O falastrão Domênico Cataldo, o homem das promessas de casamento e da fortuna inventada, jazia morto. E a responsável? Maria Barbela, a costureira de 25 anos, até ontem vista como encalhada, agora era chamada de assassina. Quando a polícia a encontrou em casa, Maria não resistiu. Estava em choque, ainda com as roupas manchadas. Em inglês torto, misturado com italiano, murmurava frases confusas. "Me take his blood, so he no take mine, Pig Mary". Para ela, era a explicação mais clara possível. Ele havia tomado sua honra. Ela devolveu com sangue. Mas para os agentes, e depois, para a imprensa, aquilo era mais um sinal de frieza. O primeiro grande obstáculo apareceu imediatamente: a barreira da língua. Maria mal falava inglês, e seus advogados pouco entendiam de italiano. Cada depoimento era traduzido pela metade, cheio de erros. O júri, formado por homens brancos e anglo-saxões, não entendia nada de honra, de pressão familiar, de reputação feminina dentro da comunidade italiana. Para eles, aquilo soava como desculpa. O julgamento começou em julho de 1895 e já estava contaminado desde o primeiro dia. O promotor pintou Maria como uma mulher fria e vingativa. Disse que ela carregava a navalha não como defesa, mas como arma premeditada, que esperou o momento certo para matar. E ainda insinuou que Maria tinha ambição pelo dinheiro de Domenico, aqueles supostos $923 que ele dizia guardar no banco. A defesa, por outro lado, tentou mostrar a realidade. Domênico já era casado e tinha filhos na Itália, enganava mulheres, abusava da ingenuidade delas. Maria não era assassina calculista, mas uma jovem humilhada, doente, sem saída, que agiu no impulso. Só que havia um problema maior que o promotor: o juiz John Goff. Goff parecia ter opinião formada desde o início. Rejeitou o pedido da defesa para reduzir a acusação para homicídio em segundo grau, o que tiraria a pena de morte da mesa. Ignorou testemunhas que queriam falar sobre o mau caráter de Domênico. Mandou o júri esquecer qualquer compaixão pelo fato de Maria ser mulher e chegou a dizer, em alto e bom som: "É inútil acreditar que ela usava aquela lâmina para outra coisa além de matar." O juiz não era um árbitro neutro. Era praticamente um segundo promotor. O júri deliberou menos de 1 hora. Veredito: culpada de homicídio em primeiro grau. Pena: morte na cadeira elétrica em Sing Sing. O choque foi imediato. Maria Barbela se tornou a primeira mulher condenada à cadeira elétrica no estado de Nova York. Para muitos, era um aviso. Imigrantes que não se encaixassem nas regras seriam punidos de forma exemplar. Na prisão, Maria não parecia o monstro descrito nos jornais. Era frágil, chorava, tinha crises nervosas, rezava o tempo todo. As outras detentas a olhavam como curiosidade. "É a italiana que vai para a cadeira elétrica." Guardas comentavam como seria interessante ver uma mulher eletrocutada. Era um circo de horrores. Mas do lado de fora, algo começou a mudar. Mulheres, especialmente de classes mais altas, enxergaram em Maria mais do que uma criminosa. Viram nela uma vítima da época, explorada, abusada, humilhada e jogada sozinha contra um tribunal de homens preconceituosos. Entre essas vozes, se destacou a condessa Lina di Brazza, aristocrata italiana, influente e articulada.
A condessa visitou Maria na prisão, ouviu sua história e ficou indignada com as falhas do julgamento. Levou o caso à imprensa, organizou campanhas de arrecadação e contratou novos advogados. Ela transformou Maria de assassina fria em mulher enganada e traída por um amante cruel. Junto dela estava também Rebecca Salome Foster, conhecida como The Tombs Angel, uma missionária protestante que dedicava sua vida a visitar presas em Nova York. Rebecca também acreditava na inocência de Maria, ou pelo menos na injustiça de sua condenação. Passou a apoiá-la dentro e fora dos tribunais. O caso virou comoção nacional. Petições circularam. Milhares de assinaturas chegaram ao governador Levi Morton pedindo clemência. Os jornais já não tinham apenas uma narrativa de sangue e crime, mas também de luta contra um sistema jurídico injusto. Enquanto isso, Maria tentava sobreviver emocionalmente em Sing Sing. Aprendeu inglês com a esposa do diretor da prisão, lia a Bíblia, mas também dizia frases perturbadoras. Às vezes sinto uma máquina na minha cabeça, e a dor é tão forte que não suporto. Para médicos, era sintoma da epilepsia. Para outros, sinal de insanidade. Mas, de qualquer forma, colocava em dúvida se ela realmente tinha plena consciência quando matou Domenico. O advogado Frederick House, contratado graças à mobilização, entrou com recurso e, em abril de 1896, após 11 meses em Sing Sing, a Corte de Apelações de Nova York anulou o veredito. O tribunal reconheceu que o julgamento conduzido por John Goff tinha sido repleto de erros, da tradução ruim ao viés descarado do juiz. Maria não seria mais executada, mas também não estava livre. Ficaria presa por mais 7 meses, esperando um novo julgamento. Dessa vez, seria diante de outro juiz, Henry A. Gildersleeve. E a defesa estava preparada para mudar a estratégia. Trazer testemunhas da comunidade italiana, apresentar laudos médicos sobre epilepsia, contar sobre tentativas anteriores de suicídio e mostrar ao júri que Maria não era assassina calculista, mas uma mulher doente, humilhada e à beira do colapso. Do lado de fora, mulheres seguiam escrevendo cartas, jornalistas seguiam publicando artigos, e a pressão pública só crescia. O caso de Maria já não era apenas sobre uma navalha em Little Italy, era sobre como a sociedade tratava mulheres pobres, imigrantes e sem voz. Maria Barbella, a jovem que até pouco tempo era vista apenas como encalhada, agora estava no centro de um debate nacional sobre justiça, honra e preconceito. Mas nada estava garantido. Se perdesse outra vez, a cadeira elétrica ainda a esperava. Dezembro de 1896, o tribunal estava lotado, a imprensa empilhada nas galerias e a tensão pesando no ar. Depois de 9 dias de testemunhos médicos, vizinhos italianos, debates sobre epilepsia e insultos de Domenico, o júri se retirou para deliberar. O primeiro julgamento havia levado menos de 1 hora para condenar Maria Barbella à morte. Agora, todos esperavam o mesmo, mas poucos minutos depois, os jurados voltaram com uma decisão surpreendente. Maria Barbella não era culpada. O alívio foi imediato. Maria caiu em lágrimas. Seus advogados, liderados por Frederick House, respiraram como se tivessem acabado de arrancá-la da cadeira elétrica. A condessa Lina de Brazza, figura central em sua defesa, sorriu triunfante. A missionária Rebecca Foster, que havia passado meses ao lado de Maria na prisão, agradeceu em voz baixa. O júri havia acreditado que Maria não agira com frieza, mas em um estado de colapso, sob efeito da epilepsia e da humilhação. O tribunal, que meses antes a havia condenado como assassina cruel, agora a libertava como vítima de circunstâncias. Maria, a primeira mulher sentenciada à cadeira elétrica em Nova York, agora era também a primeira a escapar dela. A repercussão foi imediata. Jornais que antes a chamavam de italiana sanguinária passaram a descrevê-la como moça enganada pelo amante cruel. Mulheres americanas e italianas comemoraram a vitória como um marco. Não era apenas sobre Maria. Era sobre todas as mulheres que, em silêncio, sofriam humilhações parecidas e nunca tinham voz. Mas a absolvição
limpava apenas a pena, não a reputação. Maria saiu da prisão com a liberdade nas mãos, mas com o peso de um nome que jamais seria esquecido. Nos anos seguintes, ela tentou reconstruir a vida. Em 1899, se casou com Francesco Paolo Bruno, um conterrâneo imigrante. Pouco depois, teve um filho, chamado Frederick. Parecia o começo de uma vida simples, finalmente do jeito que sempre quis: marido, casa, filhos. Mas Little Italy não perdoava fácil. Maria ainda era reconhecida nas ruas. Cochichos seguiam seus passos. É aquela, a que matou o amante. Com o tempo, para escapar do estigma, passou a usar outro nome, Mary G. Chiara. Misturou-se na multidão dos imigrantes, tentando desaparecer entre vizinhos igualmente pobres e anônimos. Mas a sombra do passado nunca desapareceu. Um episódio curioso mostrou o contraste. Poucos anos após sua libertação, Maria ganhou as manchetes novamente, dessa vez como heroína. Salvou um vizinho que havia se incendiado acidentalmente, apagando as chamas com as próprias mãos. Os jornais registraram o ato como prova de que ela não era o monstro descrito nos julgamentos. Era uma mulher capaz de coragem e compaixão. Mas mesmo esse gesto não foi suficiente para apagar o rótulo que carregava. A vida doméstica seguiu com altos e baixos. Como a maioria das famílias de imigrantes pobres em Manhattan, Maria enfrentava dificuldades financeiras, brigas conjugais e o peso de sustentar filhos em um ambiente hostil. A promessa de um recomeço tranquilo nunca se concretizou por completo. Nos censos de 1940, ela já aparecia como Mary D. Chiara, vivendo com o segundo marido, Ernesto, em Pike Street, Manhattan. Não era mais a jovem acusada de assassina, mas também nunca fora apenas uma dona de casa anônima. Sua vida carregava a cicatriz invisível de ter sido julgada 2 vezes. Uma vez pela lei, outra para sempre pela sociedade. Maria Barbella morreu em 24 de março de 1950, aos 81 anos. Longe das manchetes, longe dos tribunais, longe da atenção pública que um dia devorara cada detalhe de sua vida. Morreu como Mary, esposa, mãe, avó. Mas para a história, jamais deixaria de ser Maria. A primeira mulher condenada à cadeira elétrica em Nova York e a primeira a escapar dela. O caso de Maria Barbella é lembrado até hoje não apenas como uma tragédia pessoal, mas como um retrato das injustiças da época. Um juiz, John Goff, que distorceu o processo com preconceito e pressa de condenar. Um sistema que não compreendia a barreira da língua nem a cultura da honra entre imigrantes. Um tribunal que transformou a palavra porca em sentença de morte. Mas também é lembrado pelo ativismo feminino. Sem a condessa Lina de Brazza, sem Rebecca Foster, sem as mulheres que assinaram petições e desafiaram a opinião pública, Maria teria sido executada. Sua história virou símbolo da luta contra um sistema jurídico que esmagava mulheres pobres e imigrantes. E ainda hoje, ecoa uma pergunta incômoda. Maria Barbella foi uma assassina fria que planejou matar o amante, ou uma mulher esmagada por um contexto social que só lhe deixava 2 opções: casar ou ser desonrada. Nos tribunais, ela foi condenada e depois absolvida. Mas no Tribunal da Opinião Pública, a sentença nunca foi unânime. E eu deixo essa pergunta com você. Se estivesse no júri, absolveria Maria Barbella ou a condenaria? Obrigado por chegar até aqui. Apoie nosso trabalho com o seu like e, claro, deixe sua opinião nos comentários. Ela sempre será muito bem-vinda. A gente se encontra no próximo vídeo e já adianto: vai estar imperdível. Sejam bons e se cuidem.